Um dia eu tava voltando pra casa a pé do colégio, como faziam os incas com 11 anos. Se minha filha com 11 anos fala, vou voltar a pé do colégio, eu calo a boca, irmão. Tá louco? Tipo assim. Mas aí um dia voltando a pé, encontrei um brother meu, encontrei um cara que hoje é um dos meus melhores amigos, meu melhor amigo, raiz assim, que é o Boito. E aí, eu encontrei esse cara, eu falei, caralho, ele é meu vizinho. Aí, 2 dias depois, a gente estava indo pro sítio lá dele, que o irmão dele tinha um sítio, e o Boito, ele era um cara de 12 anos que tinha um irmão mais velho de 40, assim, que era meio que um pai, saca? Ele fazia umas vibes de pai, porque o pai dele era meio que um vô, tá ligado? E esse irmão tinha um XR3 branco, saca? Falava de carros, assim, porque a BMW M3, porque não sei o quê. E o Boito já era totalmente louco de carro, aquelas famílias meio que pirinha Ayrton Senna, mais do que o normal, sabe? Que acompanha a corrida, não sei o quê. E todo mundo na família dele era assim, e eu eu entrei na família dele, assim. E, cara, passava o dia inteiro na casa dele, e a gente era doente de carro, assim, com 4 rodas, não sei o quê. Então, porra, nessa fase aí, cara, eu comecei a pirar muito em carro. E a gente pirava muito em carro, de revista e tal. Aí o Boito também, ele tinha um cunhado, que também era super mais velho, assim, que às vezes emprestava carro. E era uma coisa, galera, isso é anos 90, o Brasil não tinha leis, né? Pode olhar no jornal, o Brasil tinha lei nos anos 90? Banheiro não do tinha, Gugu era não tranquilo, tinha lei. legalizado. Aí, cara, a gente saía de carro com 16 anos, né? Uma coisa super normal. Pegava ali dava rolê assim. Cara, não tinha lei. Avenida Beira Rio. Foi antes do novo Código de Trânsito. 98 tudo mudou, que aí inventaram... podia ter umas leis, né? Eu acho que criança dirigindo não é legal. E aí, mano, a gente, cara, dava muito rolê de carro, botava R$5 de gasolina, que dava pra andar muito. E aí, uma vez a gente pegou o carro do cunhado dele, que ele tinha aquela... Que eu acho que era o carro mais massa que tinha no Brasil pra se ter, que era a Alfa 164. Nossa! Eu queria uma hoje. Ele jogou uma Alfinha na sua mão? Na minha mão, não. Eu nunca fui o cara que dirigia. Eu era o Você passageiro. Era o shotgun, E aí, mano, te dava rolê com essa Alfa, mano. E era um bagulho inconcebível pra gente, assim. Mas, assim, às vezes ele liberava essa Alfa, mas às vezes era um rolê meio, sei lá qual era o carro normal, um Clio, sei lá, um carro normal. E aí, mas aí eu falava assim, caralho, o carro é um bagulho muito foda, né? Mas, enfim, aí depois, até falando com a minha psicóloga, muito tempo depois, 20 anos depois, eu fui entendendo que, na verdade, eu gosto de ser aficionado. Então, assim, eu já me aficionei por tudo. Quando eu comecei a tocar, o bagulho era equipamento, né? Tipo assim, mas tu viu o pedal de guitarra que não sei quem usa, que faz não sei o quê, saca? Então, assim, e aí a ponto de ser um chato, assim, de saber tudo sobre aquilo, de ir atrás de tudo, e o que eu não sei, o cara finge que sabe? Tu entra nos papos, às vezes, até mais elevados, assim... Tipo, se tivesse tu aqui, os caras, preparador foda, eu ia, às vezes, dar contribuições que iam parecer que eu entendo 20 vezes mais do que eu entendo. E aí, cara... Enfim, teve essa fase. Aí nessa época o meu irmão mais velho já tinha uns 18 anos, aí minha mãe meio que pagou pra ele tirar a carteira de motorista, só que aí eu tenho 2 irmãos mais velhos, só que aí ele meio que queimou o filme dos outros irmãos. Aí minha mãe falou assim, cara, nenhum dos meus filhos mais vai, assim, por mim, ninguém vai tirar a carta. Porque ele deu uns preju, assim? E cara, ele é muito bonzinho, ele não fez nada de errado, só que ele é azarado. Então, em questão de um ano, porque era útil, assim, agora o meu irmão, o tio I, ele mora em Floripa hoje. Ele tem carta, então assim, ele era o cara que buscava a gente nas festas, que, sei lá, que fazia as coisas assim, vai dirigir. Aí eu lembro que minha mãe tinha recém comprado um Palio Weekend 1.0, 6 marchas. 6 marchas, né? Por que será? Você olhava lá, tem 6. Isso aí deve andar muito mais que o que só tem 5. Cara, então, o Weekend 6 marchas, nunca entendi. E aí, mas, cara, foi um carro zero, a gente nunca tinha tido carro zero. Na história da família, que eu me lembro, foi um Escort, aquela luzinha de bailarina. Como é que é o nome daquela luzinha que eles chamam? O Escort com a lanterna que faz assim. Ou seja, antes das lanternas retas, um Escort deve ser 85. Tipo aquela... o Escort tipo com a lanterna de Brasília, aquela que era... O Escort brasiliado, entendi. Esse carro. Então eu tinha um Escort desse, azul, Escort L, basicão, roda de ferro. Esse carro eu amava muito, e aí minha mãe fritou o carro. Aí a gente pirava muito em Ford, né? Anos 90 também só existia Ford, Sony e, sabe, e Brastemp. Era tipo assim, os foda é isso. Aí tinha uma galera que era um bom de Chevrolet
E não sei por que se olhava muito torto, assim, pelo menos lá em Porto Alegre, pra Fiat, Volkswagen. Era um negócio meio, tipo assim... Até hoje é... Porra, né, cara? Tem regiões. Isso aí eu viajei no Brasil e eu vi que tem umas regiões, tipo assim, cara, Curitiba, lógico, tem a fábrica lá, tem Renault pra caramba. Você fala assim, cara, aqui em São Paulo você não vê esse troço na rua. E eu olhava na 4 rodas, aquele teste de 60 mil quilômetros do XR3... Os caras na 4 rodas assim, cara, esse é o pior carro já fez. O carro, tipo assim, vira uma linguiça, sabe? O carro se desmancha, assim, não. O XR3 é o carro mais foda que existe, porque o Ayrton Senna, né? Porque, veja bem, o Ayrton Senna, e aí... enfim, o Escortão, depois do Escortão... Não, o Escortão é um Verona. Verona já era. Verona foi um momento ali em que minha mãe recebeu a minha mãe era da polícia, né? E aí teve um momento que era muito sucateado, não ganhavam nada, a gente vivia uma vida meio bosta. Na verdade é muito fácil viver uma vida meio bosta quando tu tem 3 filhos. Né? Então a gente tem que ter muito... Pra tu viver uma vida massa com 3 filhos, cara, em São Paulo, então, sei lá, mas tu tem que ser muito herói, né? E aí, então, assim, era muito fácil não ter nada, porque era 3 filhos. E, então, assim... Aí quando deu uma melhoradinha, minha mãe foi lá e comprou o Verona. Aí, tipo assim, pô, parecia um carro mais foda, era um carro mais foda. E esse Verona era lindo, e aí ficamos uns 10 anos com esse carro. Aí veio o Palio Weekend, que na primeira semana o meu irmão foi levar umas coisas para um churrasco que eles iam fazer e estourou um garrafão de vinho daqueles de 5 litros, estourou no porta-mala. E ele descobriu que estourou no porta-mala quando já tava na frente o vinho, assim. Aí o carro fedeu a vinho durante toda a vida dele com a gente. A gente fez isso parecido. A minha mulher, um dia a gente pegou o carro também para fazer um grande transporte de coisas. E o meu sogro tem tipo uma pajerona assim, velha. E a gente deixou uma manteiga derreter no porta-mala. Esse carro tem cheiro de manteiga até hoje. Essa manteiga derreteu em 2013. E ela está assim, um cheiro de manteiga até hoje. Não tem o que tire. Não adianta, galera. Isso aí é papo de jogar do precipício, assim. Eu acho que se levar uns detailing muito foda, os caras tiram. Mas na época não existia. O cara tirou todos os tapetes do carro, lavou tudo e o carro continuou com cheiro de vinho. Enfim, queimou o filme, nunca tirei carta. E quando eu cheguei em idade de dirigir, eu tava louco das guitarras. Então, pra mim era muito foda-se. Pulou essa. E também não ia ter um carro. Sim, sei lá, tinha uns amigos meus que tinham mais grana, assim, que, sei lá, ou o pai liberava um carro, ou às vezes o cara era boy mesmo, ganhava um carro, um Corsa, sei lá, e eu era muito cara sem carro. E aí, meu foco tava muito em guitarra e tocar e não sei o que, eu esqueci o bagulho de carro. E aí, fui meio que ter vontade de ter carro de novo só em São Paulo, porque aí, vamos lá, pulou 10 anos, estava em São Paulo, morando, ganhando meus primeiros dinheirinhos, mas dinheirinho mesmo, né, dinheirinho, sim. Dinheirinho de, será que compra um Gol ou um não sei o que, esse dinheirinho assim. E aí eu me lembro que eu namorava uma mina na época e ela pressionava muito, assim, pô, tem que dirigir, né, cara? Tipo assim, com razão, ela porque não era hoje tu pega um Uber. Cara, pegar táxi era o fim do mundo em São Paulo, assim. Era um bagulho terrível. Ainda mais dependendo do que você queria fazer. Não, cara. Porra, pegar um táxi não tem como. E quando o cara, assim... O cara não tinha troco pra uma nota de 50. E aí o cara te xingava, andava com o taxímetro ligado de madrugada, normalmente, às 4 da manhã, pra ir num caixa eletrônico, aí tu ia lá no Extra da Brigadeiro e tá estragado. Aí, às vezes, tu andava todos os 50 reais, o cara, pronto, não precisa mais me dar troco, porque tu andou todos os 50 reais e, cara, era horrível. Aí eu comecei a fazer autoescola, não sei o quê, comecei a olhar uns carros. Na época... Que ano que era isso aí 2009, 2010. Ah, 9. Cara, enfim, acabo resumindo, eu conto as histórias, elas são enormes. Cara, eu acabei esse namoro, não aguentava mais. E aí, com acabar o namoro, acabou também a ideia de ter carro. Eu falei, cara, foda-se o carro, eu nunca vou dirigir essa merda. E aí, isso foi a segunda encarnação de quase dirigir, tá ligado? Uhum. E aí a terceira foi meio agora. Foi tipo assim, 4 anos atrás, inclusive a própria Karen falou assim, pô, tu falou que ia tirar carta quando a nossa filha nascesse, mas agora ela já tá adolescente, grande, peluda já, grande. Tipo assim, e não tirou, e porra, e aí eu tava num momento assim, eu falei assim, é isso. E foi meio pandemia ali também, né? 4 anos atrás? Foi isso, foi começando a pandemia. Aí ligou o monstro de novo.
Quando eu vi, eu tava no Web Motors, assim, tá, mas vai ser um não sei o quê ou vai ser um não sei o quê? Tá, mas esse aqui não é o top de linha, não sei o quê, não sei o quê. Aí virou, aí tanto que isso até me reaproximou do Boito, desse meu amigo, porque a gente começou a falar de carro e a gente pensa muito igual de carro, que, tem que ser Wagon, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Então, assim, a gente voltou a falar muito, assim, eu lembro que eu mandei pra ele o link de uma WRX perua que tinha pra vender lá, só que o cara não respondia. Cara, eu ia ter me fudido se eu comprasse aí, porque ela nunca foi vendida, ela tá lá, assim, ela deve ser conhecida dos fóruns, assim, como uma bomba. E aí eu, não, pô, não sei o que. Aí eu acabei assim, tá, virei o cara do carro. Só que aí quando eu peguei um carro para a vida... Foi logo o WRX, seu primeiro carro? Não, eu peguei um resto de rico, que é um Volvo V60. Ah, é um belo resto de rico, mas esse é um resto de rico, cara. É um resto porque a manutenção dele é bem... quem entende isso aí. Porque é perua, eu queria uma perua. E aí as peruas que tinha desse tipo de perua, podia ser uma Passat, que é animal. Pô, Assim, a sensatez falaria, perua Passat, era mais barata, tão foda quanto, muito, porra. Às vezes eu poderia pegar uma mais novinha e tal, mas aí o cara que pensa assim, né... Pô, mas e uma Volvo que só tem uma pra vender aqui? Pô, isso aí... Lá em Florianópolis. Ninguém vai ter um troço desse igual. A galera vai olhar isso aí na rua, aí você se vê naquela idade... Fala, os caras vão olhar pra isso aí e vão ver qual é a medida do pneu que tem pra ver, porque certeza... é 245, tá ligado? Aro 19. Não, e aí, mas foi muito isso, assim. E hoje em dia também eu vejo São Paulo, aqui mais pro lado do Jardim, tu vê várias V60 e vó dirigindo. Aí tu vai pra fora, assim, ABC, aí tem os V60, que é os caras que vai, rebaixa, pegam às vezes uma 2012, 2011... E tipo, fica aí, fica legal. Eu acho carro, eu acho que assim, o que ela te oferece visualmente, tu só vai conseguir às vezes numa categoria bem acima, assim. Porque se tu pega assim um C180, A4, isso falando de perua, elas são carros que eles apenas exclamam vovô. E são perfeitos os carros, mas assim, eles exclamam essa coisa mais vovô. Apesar de ser umas putas de umas máquinas, não dá pra caralho, não sei o quê. O Boito mesmo tem uma C180, compramos meio junto, então muitos brothers das Wagons, assim. Mas a V60, ela já, por ela ter essa R-Design, que é a 3.0, porque ela tem uma cara mais invocadinha. E a sua é T6 ainda? Ela tem uma cara mais invocadinha. É canhão, velho. O Boito não sai nem na foto com a 680 dele. Ela anda assustadora, assim. Pra falar a verdade, eu nunca macetei, mas só a vida da cidade, de arrancar, eu vou ultrapassar aquele caminhão. Assim, a gente fica, às vezes, em papinho de internet, sabe? Ai, mas não sei quem tem 500 cavalos. Cara, 300 cavalos é muito cavalo. Eu acho que, na real, 200 cavalos é bem suficiente pra pessoa se locomover. Cara, é a cavalaria do caralho. Pra se locomover e pra se divertir, porque é isso. É que, às vezes, assim, a gente vê os fóruns, a gente fica vendo Donut Media, ou fica vendo papo de gringo e tal, mas, cara, a realidade do Brasil... Carro brutal no Brasil, ali nos anos 90, o cara, o Vectra, anda pra caralho, né? Challenge. Tipo assim, ou sei lá, ou agora assim, não, porque, sabe, às vezes tá no Omegão, não tinha uns tio que tinha uns Omegão, e aí todo mundo falava, o Ômega do tio fulano, aquilo ali é rojão. Eu me lembro de ficar olhando em volta, assim, de parar e ficar olhando o 4.1 numa churrascaria que apareceu, aquelas cores bem de ômega, vinho. E eu ficava assim, cara, o carro tinha uma geladeira, mano. Na época não chamava vinho, chamava Bordeaux, né? Não, o carro tinha uma geladeira. Tipo assim, cara, é muito... Os caras, sabe, velocímetro digital, mano. O que é isso? Era um negócio insano. Mas então, Brasil é isso. Porra, os caras, eu direto falando com um cara de Uber, assim. Aí eu, qual é que é desse carro? Aí o cara, anda. Tipo assim, sabe, o cara pega um Corolla. Isso cara, Corolla, forte pra caralho. Só que assim, aí tu vai pros fóruns, que é o mundo não real. Os caras, isso aí é manco, não sei o que. Cara, poucas coisas são mancas de verdade. Assim, os carros... Assim, pô, já andei em carros bem mancos. Assim, por exemplo, um dia eu peguei uma Compass meio de entrada, assim, alugada. Aí eu falei, tá, isso aqui... Justamente isso tudo pra mim é muito novo, porque eu sempre pirei em carro, mas eu dirigi muito poucos carros. Aí eu falei, tá, isso aqui é manco pra um carro que custa essa grana e o que isso oferece. Pra ultrapassar, assim, tu acelera e tipo assim, e aí Deus. Aí ele tem que... começa a ver o carro chegando e não... Puta, e aí o câmbio também, ele fala assim, você quer ultrapassar...
Aí ele fala, você quer ultrapassar. Tá. Aí vai, sabe umas coisas assim. Então, óbvio, mano, muito mal acostumado. Tipo assim, se resumir a história assim, como assim, cara, comprou o primeiro carro, comprou um Volvo, não sei o quê. Tipo assim, cara, eu já tenho 40 anos, eu não posso ter 18 agora. Não posso pegar o Uno do meu pai agora. Tipo assim, eu tenho que entrar no bonde que eu tô agora. Senão eu vou ter um carro massa com 70 anos, cara. Só se vive uma vez, tá ligado?